início de setembro de 1914, tanto os esforços franceses quanto os alemães para rapidamente pôr fora de combate as tropas na frente ocidental haviam falhado. Os ataques franceses na Lorena, chamada Batalha de Fronteiras, foram repelidos com um grande número de mortos. Ao mesmo tempo, o grande movimento das tropas alemãs pela Bélgica e pelo norte da França mostrou-se cada vez mais difícil de ser controlado. Grande parte dos exércitos alemães passaram pelo leste e não pelo oeste de Paris, apresentando um flanco exposto. O novo exército francês, formado às pressas, foi rapidamente enviado, parte dele em táxis parisienses, para atacá-lo. O resultado disso foi o milagre do Marne, que salvou a capital francesa. Isso forçou os alemães a se retirar para o rio Esne. Mas eles ainda estavam determinados a derrotar a França rapidamente e voltar as atenções para os russos no leste. A partir da fronteira suíça ao norte de Paris, a frente se havia solidificado. Mas no norte de Noyon e na costa belga havia um vazio. Se os alemães pudessem atacar os aliados pelos flancos, ainda poderiam obter um resultado decisivo. Por seu lado, os aliados determinados a consolidar o recente sucesso na frente de Paris pensavam o mesmo. Enquanto os belgas recuavam ao oeste para se juntar aos ingleses e franceses, os dois lados marchavam paralelamente em direção ao norte. Dessa forma começou a corrida para o mar. Parecia que toda a guerra móvel tinha recomeçado, mas cada vez que um lado tentava atacar, o outro era repelido. Por um mês, a marcha e os ataques experimentais continuaram com um enorme número de baixas. Finalmente, no meio de outubro, a corrida terminou na costa do Canal da Mancha, próximo a Newport. Mas os alemães ainda estavam determinados a penetrar e decidir forçar a entrada na estreita linha aliada. Os alemães concentraram suas forças. Enquanto faziam, os aliados começaram rapidamente a entrincheirar-se. Após sondar essas defesas, os alemães decidiram que área atacar. O lugar escolhido foi o histórico centro comercial de lã belga Ypres, que ficava em outubro de 1914 na base de um reduto proeminente nas linhas alemãs. Um contingente francês tomou a face norte, os ingleses a sul. E foi na última que os alemães concentraram seus esforços. Por 3 semanas, os alemães investiram tudo o que tinham contra as estendidas e tênues defesas aliadas. Nesse momento, desesperados, os alemães enviaram jovens voluntários semi-treinados para o ataque. Sendo incapazes de avançar, se não ombro a ombro, foram dizimados em ondas por metralhadoras e pelo fogo rápido dos rifles. Posteriormente, os alemães chamaram este episódio de Massacre dos Inocentes. A linha aliada defendeu-se, mas com alto custo. Tantos foram seus mortos que se poderia dizer que o antigo exército regular britânico encontrou aí sua sepultura e nunca mais seria o mesmo. Ypres tornou-se um símbolo para o exército britânico na França, o qual manteria a tenaz resistência na região, apesar de que faria militarmente mais sentido retirar-se para uma linha menor. Ypres também foi a última tentativa alemã de chegar a uma rápida vitória no oeste. Nesse momento, os alemães decidiram manter-se na defensiva e começaram a transferir as tropas para a frente oriental. Bem mais significativo, entretanto, foi o fato de que nos 3 anos seguintes a balança continuaria a pender para a defesa, tropas atacando em campo aberto contra defensores entrincheirados armados de metralhadoras e rifles competentes, arriscaram-se por conta própria. Ambos os lados, exaustos e confusos, agora se entrincheiravam para melhorar a defesa, e logo havia uma contínua linha de trincheiras estendendo-se da Suíça ao Mar do Norte. A guerra de trincheiras havia começado. O inverno de 1914 e 1915 foi particularmente chuvoso, e tentar proteger as trincheiras de inundações foi a principal preocupação. Enquanto os alemães estavam bem preparados e equipados, os aliados, percebendo que para fazer recuar os invasores, o ônus de atacar caberia a eles quando chegasse a primavera,
Recearam que, por permitir às tropas fixar-se, elas perdessem o espírito de ofensiva. Suas trincheiras eram, então, mais rudimentares. O dia de Natal de 1914 assistiu a uma ampla confraternização em terra de ninguém entre os dois lados, mas os comandantes aliados juraram que isso não iria acontecer novamente. A guerra de trincheiras implicava que novas técnicas tinham de ser desenvolvidas. O patrulhamento e a emboscada prevaleceram. A colocação de arame farpado normalmente tinha de ser feita sob fogo. A construção de trincheiras tornou-se uma verdadeira arte. Novas armas começaram a aparecer. Fabricaram-se morteiros de trincheira que atiravam de uma trincheira para outra bombas de grande poder de destruição. As granadas se tornaram arma essencial da infantaria. As primeiras eram, de modo geral, feitas de lata de alimento vazia ou de garrafa. As metralhadoras da época logo se mostraram pesadas para o manuseio no estreito confinamento das trincheiras. E imediatamente surgiu um novo tipo de arma automática, mais leve, como a inglesa Lewis e a francesa Chauchat. As linhas de frente das trincheiras opostas às vezes estavam a aproximadamente 92 metros uma das outras, e qualquer movimento visível de dia atraía o fogo inimigo. Era de noite, portanto, que se tinha de trabalhar. Já o dia era para descanso e recomposição. Enquanto os soldados das linhas de frente estavam combatendo nessa nova forma de guerra, os políticos e comandantes aliados passaram o inverno arquitetando como sair do impasse. Surgiram duas linhas de pensamento. Os ocidentalistas argumentavam que, por estar na França e em Flandres grande parte das forças alemãs, o ataque decisivo só poderia ser na frente ocidental. Os orientalistas, liderados por Winston Churchill, primeiro cavaleiro do Almirantado, declararam que, já que havia um impasse no oeste, os aliados deveriam dar uma demonstração de força em qualquer outro lugar. O resultado foi a malfadada investida para apossar-se dos Dardanelos e pôr fora de combate a Turquia, aliada dos alemães. Nesse momento, na frente ocidental, os planejadores estavam demasiado ocupados e o fleumático Joseph Joffre, o comandante aliado conhecido por suas tropas como Papai, emitiu uma diretriz em fevereiro de 1915. Os franceses deveriam atacar as tropas alemãs em investidas simultâneas em Artois e Champagne. Para prejudicar as comunicações alemãs, deveria haver uma investida também na Lorena. A contribuição britânica seria um ataque limitado em apoio aos esforços franceses em Artois. A primeira ofensiva dos aliados realizou-se em meio à lama e nas montanhas da Lorena sob neve pesada. Essa foi uma amostra do que seriam os 3 anos seguintes. Essa investida inicial deveria destruir as trincheiras inimigas. Ela foi planejada para destruir o arame farpado e as defesas atrás dele, e assim desmoralizar os inimigos. Os atacantes investiram, portanto, pela terra de ninguém. Deram-se muitos combates junto ao arame farpado diante das trincheiras dos defensores, e o tempo todo caíam homens atingidos por tiros de metralhadoras e rifles. Uma vez alcançada a linha de trincheira pelos atacantes, eles se viram envolvidos numa sangrenta luta corpo a corpo com baionetas, coronhas de rifles e punhos. Os poucos atacantes que sobreviveram agora precisavam firmar-se rapidamente ou acabariam sendo repelidos e sofrendo mais baixas pelo inevitável contra-ataque. Normalmente, o único meio de comunicação era o mensageiro e muitos não retornaram da terra de ninguém, o que significava que muitos comandantes ansiosos
não tinham ideia exata do que estava acontecendo, a verdadeira neblina da guerra. Lamentavelmente, os poucos atacantes sobreviventes eram deixados sozinhos para lutar e acabavam sendo destruídos. As tropas de reserva eram então chamadas para atacar no mesmo lugar, e assim sucessivamente. Durante todo o tempo, o número de mortos e feridos aumentava, até os atacantes serem forçados a parar. Analisando a razão da falha desses ataques, os aliados concluíram que o sistema de trincheiras alemão não tinha sido suficientemente afetado. Era preciso mais artilharia. Ela deveria bombardear as trincheiras alemãs por muito mais tempo antes de se iniciar o ataque. Era mais fácil falar que fazer. Armas de campo como esta 75 francesa, a 77mm alemã e a inglesa 18 PDR não continham explosivo suficiente em suas cápsulas para causar maior destruição nas trincheiras. Com relação à artilharia pesada, as peças que os franceses e os ingleses possuíam eram relativamente poucas, de modo geral ultrapassadas e pouco precisas. Os alemães, em contrapartida, tiveram desde o princípio artilharia pesada em grande quantidade. Eles precisaram dela para abrir caminho pelas fortalezas da fronteira belga. Pior, no início de 1915, especialmente os ingleses tinham gasto todo o estoque de munição e as armas tinham de ser racionadas até 2 vezes por dia. Isso levou o magnata da imprensa, Lord Northcliffe, a pressionar o governo inglês a tomar urgentes providências para a construção de novas fábricas de munição. Muitos que vinham trabalhar nessas novas fábricas eram mulheres que cada vez mais exerciam funções antes reservadas aos homens. Isso representou um significativo avanço na luta feminina pela igualdade com os homens. O mesmo ocorreu em outros países em guerra. No final de abril de 1915, os alemães introduziram uma nova e terrível arma, o gás. O palco era o ameaçado reduto de Ypres. O tipo de gás, o cloro. As primeiras vítimas foram as tropas francesas da Argélia, que fugiram em pânico, com muitos soldados sufocando até a morte. Os alemães, que estavam somente experimentando a nova arma, não estavam em condições de tirar plena vantagem da situação. Ainda assim, foi apenas graças aos desesperados esforços canadenses, que urinaram nos lenços e os utilizaram como máscaras contra gás, que se evitou um desastre maior. A luta prosseguiu nessas circunstâncias por 4 semanas. Após o término desta batalha, máscaras contra gás apropriadas começaram a ser desenvolvidas. De agora em diante, os gases, tanto o cloro quanto o gás de mostarda, seriam uma marca da guerra na frente ocidental. Nesse ínterim, os franceses iniciaram outro grande ataque em Artois, após 4 dias de bombardeio efetuado por mais de 1.200 armas, enquanto os ingleses atacavam na Cordilheira de Aubert e em Festubert. Mais uma vez, a bruma de guerra indicava que os sucessos iniciais não poderiam ser explorados a tempo e de qualquer maneira. Os alemães estavam mais bem entrincheirados que no início do ano. O número de mortos crescia em ambos os lados. Os alemães e os franceses continuavam a recrutar, mas os ingleses ainda resistiam ao serviço militar obrigatório. E recorriam amplamente aos voluntários de Kitchener. Os então chamados novos exércitos que começavam a chegar à frente na primavera de 1915. Eles tinham suportado muitos meses de frustração durante o treinamento na Inglaterra. Faltava equipamento e muitos tiveram de passar o inverno em barracas. Mas seu moral estava alto. A oportunidade para provar-se a si mesmos chegaria em setembro. Joffre continuava obcecado com o imenso reduto alemão limitado por Artois e Champagne. Mais uma vez, ele ordenou amplos ataques nesses setores com o apoio dos ingleses em Artois.
Os ataques se iniciaram em 25 de setembro, após 4 dias de bombardeio. Os ingleses atacaram primeiro em Lens e partiram para romper as linhas alemãs, mas o comandante-chefe Sir John French manteve suas tropas de reserva muito recuadas. Elas foram lançadas ao ataque após uma longa marcha de aproximação, sofrendo terrivelmente nas mãos da então consolidada defesa alemã, e a oportunidade foi perdida. Isso custou a French o comando, e ele foi substituído por Sir Douglas Haig, que iria comandar os exércitos ingleses na França pelo restante da guerra. Apesar do peso de sua artilharia, a ofensiva francesa em Artois não foi bem sucedida. De início, a de Champagne se mostrou promissora, mas em grande parte porque os alemães concentraram seus principais esforços na segunda linha de defesa. Assim que os franceses investiram contra ela, tiveram de parar. Essas abortadas ofensivas do outono custaram aos aliados 250 mil baixas e aos alemães 140 mil. Voltou-se uma vez mais para a prancheta, assim que os exércitos se estabeleceram para seu segundo inverno nas trincheiras. Os aliados formularam seus planos para 1916 em dezembro. Eles necessitavam de ofensivas simultâneas nas frentes oriental e ocidental, agora com a ajuda dos italianos, que tinham entrado na guerra em maio de 1915. Joffre já havia desistido de suas investidas contra o reduto alemão mais sólido e decidiu-se por uma ofensiva na área do rio Somme. Os ingleses, cuja força na França, incluindo as tropas de dominação, cresciam constantemente, atacariam pelo norte do rio, enquanto os franceses o fariam pelo sul. Os alemães também estavam planejando. Suas investidas contra a Rússia em 1915 não tinham sido definitivas. Erich von Falkenhayn, que era tanto ministro da guerra como chefe do Estado-Maior, logo decidiu atacar mais uma vez no oeste. Embora visse a Inglaterra como verdadeiro inimigo, ele julgava que seria melhor atacar sua fiel escudeira, a França, fazendo sangrar seus exércitos até a morte. Ele buscou um lugar que significasse tanto para os franceses que eles arriscariam tudo para defendê-lo em vez de se render. Logo lhe ocorreram as antigas fortalezas da França, símbolo apreciável de sua história. A escolhida por ele foi a de Verdun. Ela ficava no rio Meuse, no centro de 2 anéis concêntricos e fortes, e parecia inabalável. Por enquanto, porém, a fortaleza participara de poucas lutas importantes, e muitas de suas armas tinham sido transferidas para setores mais ativos. Quando os alemães atacaram em 21 de fevereiro de 1916, o bombardeio inicial teve por alvo não só os fortes exteriores, como também a própria Verdun, que sofreu sérios prejuízos. Por algum tempo parecia que nada impediria os alemães de apossar-se de Verdun, mas os franceses resistiram. Logo começaram a chegar reforços, mas seu movimento e o das provisões foi impedido pelo fato de haver apenas uma estrada disponível. Isso implicou esforços sobre-humanos para manter aberta La Voie Sacrée, como se tornou conhecida. Mas os franceses estavam determinados a resistir. Verdun tornou-se um símbolo da obstinação francesa, assim como Ypres o fora para os ingleses. Mês após mês, a luta prosseguia e cada lado punha em combate novas divisões. Semanas, ou em alguns casos apenas alguns dias depois, os soldados saíam das batalhas como simples esqueletos. E tal situação continuou até dezembro, quando os combates finalmente cessaram. Cada lado havia sofrido cerca de 350 mil baixas. Ambos estavam exaustos, mas nenhum tinha cedido. Ainda assim, apesar desse longo e doloroso banho de sangue, os aliados continuavam certos de que a ofensiva de 1916 deveria prosseguir, e assim o fizeram. A única diferença era que o ataque pelas margens do Somme era sobretudo um esforço inglês. Por toda a primavera, os ingleses enviaram tropas para as terras calcárias da Picardia. Acumulou-se grande quantidade de munição e havia um pressentimento de que os alemães iriam atacar.
e de que seria alcançada uma vitória decisiva. Em 24 de junho de 1916, mais de 1.500 armas começaram a massacrar as linhas alemãs em uma frente de 32 quilômetros. Duas divisões da infantaria inglesas e 8 francesas se juntaram para o ataque. Três divisões de cavalaria que não tiveram oportunidade de aparecer desde o início da guerra de trincheiras postaram-se imediatamente atrás das divisões de infantaria para explorar a esperada brecha. Uma semana depois, na clara manhã de 1º de julho, o ataque começou. Os homens da infantaria inglesa não acreditavam que algo pudesse ter sobrevivido aos 7 dias de intenso fogo cerrado a que tinham sido submetidos os alemães. Os homens tomaram o caminho para as trincheiras de comunicação, cada um carregando aproximadamente 28 quilos de equipamento. Pouco antes das 7h30 da manhã, a investida chegou ao ápice e depois se dispersou. Os apitos dos oficiais soaram. A infantaria saiu de suas trincheiras e avançou para a terra de ninguém.